A história do cristianismo está repleta de homens e mulheres que dedicaram sua vida ao estudo das Escrituras e produziram livros, sermões e comentários que marcaram gerações. Um desses nomes, especialmente relevante para a tradição adventista, é Ellen G. White, 1827-1915. Ela foi uma autora prolífica, escrevendo milhares de páginas sobre vida cristã, saúde, educação e escatologia. Seus escritos influenciaram milhões de pessoas e moldaram profundamente a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas surge a pergunta: se Ellen White teve visões e escreveu sobre assuntos espirituais, seus livros podem ser considerados canônicos, isto é, parte das Escrituras? Este estudo busca responder a essa questão, mostrando que Ellen White não é uma farsa. Seus escritos têm valor pastoral, devocional e histórico. No entanto, não podem ser considerados canônicos, pois a Bíblia possui uma singularidade que nenhum outro escrito, por mais inspirador que seja, pode reivindicar. Para entender essa distinção, precisamos diferenciar claramente inspiração, revelação e canonização. Primeiro, o que é inspiração? A palavra inspiração vem do latim inspirare, que significa soprar dentro. No contexto bíblico, refere-se ao ato pelo qual Deus comunicou sua vontade aos escritores da Escritura, garantindo que suas palavras fossem verdadeiramente palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. A inspiração não foi um ditado mecânico, mas uma ação sobrenatural do Espírito Santo guiando os escritores, preservando-os de erro e garantindo que o resultado final fosse a revelação infalível de Deus. Assim, podemos afirmar: inspiração. Ato pelo qual Deus moveu pessoas específicas a escreverem as Escrituras. Nem toda experiência espiritual ou revelação é inspiração para escrever a Bíblia. Segundo, o que é revelação? Revelação significa tirar o véu, ou seja, tornar algo oculto em algo conhecido. Deus se revelou de diversas formas. Pela criação, Salmo 19, 1-4, Romanos 1, 19 e 20. Romanos 2, 14 e 15. Por meio dos profetas. Hebreus 1, 1. De forma suprema em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 2 e Evangelho escrito por João, capítulo 1, verso 14. A revelação pode ser geral, acessível a todos, como a natureza e a consciência. Especial, diretamente comunicada por Deus, como sonhos, visões e a Bíblia. Muitos homens e mulheres ao longo da história receberam revelações pessoais de Deus. No entanto, nem toda revelação pessoal foi transformada em escritura inspirada e canônica. Exemplo: Deus falou com Abraão, Gênesis 12, mas nem toda a experiência dele virou texto bíblico. O apóstolo João ouviu coisas que lhe foi dito para não escrever. Apocalipse 10, 4. Logo, revelação é diferente de inspiração para escrever a Bíblia. Terceiro, o que é canonização? A palavra cânon vem do grego kanon, que significa vara de medir, regra. O cânon bíblico é a lista de livros reconhecidos pela Igreja como inspirados por Deus e, portanto, autoritativos para a fé e prática. Critérios usados para canonizar um livro: origem apostólica ou profética. Foi escrito por profeta ou apóstolo, ou sob sua autoridade. Aceitação geral pela comunidade de fé. Foi usado amplamente pelos crentes ao longo do tempo. Coerência doutrinária, não contradiz outras escrituras já reconhecidas. Evidência de inspiração. Transforma vidas, reflete o caráter de Deus. A Bíblia é única porque foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, em um período de mais de 1.500 anos, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, em contextos culturais diversos, mas todos apontam para um único autor: Deus. Por isso, apenas os 66 livros reconhecidos pela Igreja são canônicos. Quarto, Ellen White e a questão da autoridade. Ellen White
escreveu abundantemente sobre profecias e escatologia. Conselhos sobre educação, saúde e família. A importância de guardar os mandamentos e aguardar a volta de Cristo. Muitos consideram seus escritos inspirados no sentido de edificação e orientação espiritual, assim como usamos os escritos de Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley, Charles Spurgeon e tantos outros. Mas há uma diferença fundamental. Nenhum desses autores, incluindo Ellen White, foi escolhido por Deus para compor o cânon bíblico. Eles podem ser profundamente inspiradores, úteis e até usados por Deus para edificação, mas isso não os torna escritura. Quinto, inspiração versus canonização. Onde está a diferença? Aqui está o ponto-chave. Inspiração para edificação. Deus pode motivar alguém a escrever um livro, um hino, uma pregação. Inspiração para canonização. Apenas os autores escolhidos por Deus, no período determinado, tiveram seus escritos incorporados ao cânon. Exemplo: Charles Spurgeon pregava com poder e inspiração, mas seus sermões não são canônicos. Ellen White pode ter tido visões e revelações que edificaram pessoas, mas isso não faz de seus livros escritura. Portanto, Ellen White pode ter sido usada por Deus, mas isso não a coloca entre os 40 autores inspirados por Deus para escreverem a Bíblia. Sexto, por que a Bíblia é única e suficiente? Unidade temática. Todos os 66 livros apontam para Cristo. Autoridade final. A Bíblia é regra de fé e prática. Caráter fechado. Apocalipse 22, 18 e 19. Adverte contra adicionar ou retirar do livro. Preservação milagrosa. Apesar de perseguições, traduções e ataques, a Bíblia permanece intacta. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, 7. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A Escritura não precisa de complemento. Escritos cristãos podem iluminar a Bíblia, mas nunca substituí-la. Sétima. Ellen White. Farsa ou serva de Deus? Muitos críticos chamam Ellen White de farsa. Outros a idolatram como quase canônica. O equilíbrio é necessário. Não é uma farsa. Sua vida e escritos produziram frutos de fé em milhões. Ela exortava constantemente a Bíblia como autoridade suprema. Muitas de suas orientações práticas ainda têm valor. Não é canônica. Não foi chamada por Deus para escrever escritura. Suas obras não possuem a autoridade universal da Bíblia. Em alguns pontos, seus escritos refletem limitações culturais e pessoais. Assim, ela deve ser lida como testemunha histórica e devocional, mas não como fonte final de fé. Oitava. Como diferenciar inspiração e revelação? Revelação. Algo mostrado por Deus. Visão, sonho, direção. Inspiração canônica. Quando Deus ordena e capacita alguém a escrever parte das Escrituras. Exemplo prático. Alguém pode receber uma revelação em oração, uma direção para a sua vida. Isso é válido, mas não é Bíblia. O mesmo acontece com Ellen White. Ela pode ter recebido revelações, mas não foi chamada para escrever escritura inspirada e canônica. E também sujeita a erros como qualquer escritores. Nono. A Bíblia é única. Ellen White é útil, resumindo. A Bíblia é a única revelação escrita, inspirada e canônica, composta por 66 livros e 40 escritores escolhidos por Deus. Ellen White não é uma farsa. Seus escritos têm valor histórico, pastoral e devocional, porém sujeita a erros como qualquer estudante da palavra de Deus. E ela não pode ser considerada canônica, porque não foi escolhida por Deus como autora das Escrituras. O cristão deve respeitar seus escritos como inspiradores, assim como qualquer escritor genuinamente evangélico, mas sempre submetê-los à autoridade suprema da Bíblia. Examinai tudo. Retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Assim, honramos o legado de Ellen White sem jamais confundir seus escritos com a palavra de Deus.